Opa, beleza? Como é que você tá? Então, eu tava pensando sobre qual poderia ser o tema do meu próximo vídeo, daí eu tive aquele lapso de memória lá do fundo da minha alma de um jogo que eu joguei, rejoguei pra caramba, tudo por causa de um único ser vivo nessa terra. Castlevania Symphony of the Night. Antes de falar sobre o jogo, eu vou te dar uma breve resumida da lore de Castlevania. Basicamente, tem os Belmont, que são uma família especializada em matar vampiro, e um dia desses, o Richard, que nesse vídeo eu vou estar chamando ele de Ricardão, nesse dia o nosso querido Ricardão ele apareceu lá pra dar um sarrafo no Drácula, mas depois que ele derrotou o Drácula, ele não voltou do castelo, e o castelo ele simplesmente sumiu. Como sempre, né? Depois que o Drácula é derrotado, o castelo some. Daí, um dia desses, o castelo ele simplesmente se reergueu em um lugar aleatório, como sempre. Só que dessa vez, nenhum Belmont foi lá. Daí o Alucard, que era o filho do Drácula, estranhou do castelo do Tinhoso ainda tá lá e nenhum Belmont ter ido fazer o trabalho dele, tá ligado? Então, ele vai dar uma investigada. Agora falando sobre o jogo, ele é um Metroidvania, que não é nada mais nada menos do que um jogo 2D de plataforma onde ele é mundo aberto, ao invés de você seguir um esquema de level em level, você consegue ir alternando entre salas e níveis. O jogo, ele já começa com aquele gostinho de poder. Você já começa com os itens mais pica, descendo sarrafo em qualquer alma viva ou morta que passa na tua tela. Você não perdoa nem mesmo os frangos, que por algum motivo tem frango dentro da parede. Daí você tá lá, todo fodão, se achando Kratos no começo do God of War 2, e do nada, plau, a morte. Ela te faz um discursinho e oferece pra você se juntar a ela, mas tu diz que não e ela simplesmente rouba teus itens. E é aí que o jogo realmente começa. Você sai por aí desequipado, vulnerável, pegando qualquer espada velha que você encontrar no chão ou matando algum inimigo, enfrenta alguns bosses e depois de uma longa caminhada você chega na biblioteca, onde tem esse velho todo tortão aí. Ele te vende um monte de coisa, magia, mas o principal pro início do jogo é o mapa e o bagulho de abrir porta mágica. Daí, meu amigo, agora o jogo começa de verdade, porque ele não te diz absolutamente nada do que você tem que fazer. Juro pra você, pra eu zerar essa bodega pela primeira vez, eu passei mais tempo no YouTube vendo o que tinha que fazer do que realmente jogando o jogo. Mas o motivo de eu fazer esse vídeo é porque, mano, esse jogo tem muito conteúdo. Tipo, desde segredos que você descobre simplesmente jogando, quanto uma quantidade absurda de itens, inimigos, mecânicas e muito mais. Quer um exemplo? Se no caminho pra biblioteca você simplesmente resolver dar uma descida e entrar em uma salinha que tem ali, tu cai numa sala vazia com uma parede secreta. Daí, tipo, se você quebrar essa parede secreta e ficar parado lá, simplesmente vai acontecer isso daqui. A few moments later. Isso mesmo, um elevador mágico te leva para uma sala secreta com 2 itens que são muito úteis, por sinal. Um outro exemplo maneiro é que se você usar o subitem de parar o tempo na sala do relógio, vai abrir uma sala secreta e daí dentro dessa sala vai ter uns itens jogados no chão. E se você percebe por detalhes, você vai saber que esses sprites desses itens, eles são muito parecidos com aqueles itens boladões que a gente tava no começo do jogo. Daí você vai mó feliz pra pegar eles e na hora de usar você percebe que eles são uma merda. Daí você vai ver o porquê que eles são tão ruins, porque no começo do jogo você tava invencível. E você vai e olha, o nome dos itens tá como Alucard com T. Você tá entendendo o nível? Os desenvolvedores simplesmente meteram uma trollagem pra zoar com a cara do jogador, cara. Isso é muito foda. Mas continuando, indo um pouco mais pra frente na história do jogo, você descobre que na verdade o Ricardão tá vivo. É tipo o novo dono do castelo. E depois dele ter derrotado Drácula, ele tomou a posse do castelo e agora ele é quem manda na parada toda. Então não tem segredo, você vai evoluindo e se armando até chegar na parte em que você chega na mesma sala em que o Ricardão tava quando matou o Drácula. Aí você começa a lutar com ele e após você derrotar ele, meus parabéns, você fez o pior final do jogo. Na época, muita gente achava que esse era realmente o final verdadeiro do jogo. Até porque pra você chegar nessa parte do mapa, você já tinha que ter um tempo considerável de gameplay, umas 2 horas mais ou menos. Mas na verdade, quando você desce as cavernas e encontra uma sala de save, que é assim, as salas de save, elas obviamente são onde você salva o jogo. Mas tem uma sala de save, você salva o jogo e daí do outro lado, onde tem um quarto e bum, tem outra sala de save. Só que essa sala de save, ela tá tipo toda roxa, toda estranha, parecendo aqueles bugs. Daí você vai lá, salva o jogo, você simplesmente acorda em uma vila com uma mulher loira prestes a ser queimada e pasmem,
Ela é a sua mãe, quer dizer, a mãe da Alucard, né? Não a sua mãe. Ela começa a falar umas brisas, nada a ver, falando que você tem que se vingar dos humanos e os caralho a quatro. Mas o Alucard percebe que a mãe dele jamais falaria uma brisa dessa. Então você vê que na verdade quem tava por trás disso era uma sucubus. Se você não sabe o que isso é, vai ficar sem saber porque eu não vou explicar. Após você ter uma boss fight com ela, que é muito fácil por sinal, ela vai te dropar um anel de ouro que lá pra frente ele vai ser muito essencial. Após você descer mais ainda nas cavernas, você encontra uma sala escura cheia de espinhos. Você pode até tentar passar, mas você não vai conseguir, a não ser que você tenha um morcego equipado com uma skill de ecolocalização. No fim dessa caverna, você encontra uma armadura que ela é capaz de quebrar espinhos. Você vai pegar essa armadura e vai lá pra cima da torre do relógio, no alto do mapa, e vai atravessar o corredor de espinhos, onde no final dele vai estar a Holly, te esperando pra te dar um anel de prata. Após você conseguir tanto o anel dourado quanto o prateado, você vai estar querendo equipar eles na torre do relógio. Quando você vai na torre do relógio e equipa os dois anéis ao mesmo tempo, isso aqui vai estar acontecendo. Você entra em uma sala secreta onde você luta novamente com a Holly. Depois que você ganha, ela te faz um discursinho falando que o Ricardão jamais faria aquilo e ela pede pra você ficar mais atento e te dá um item chamado Holy Glasses, os óculos sagrados. Agora chegando na luta contra o Ricardão, só que dessa vez você vai estar usando os Holy Glasses, você consegue ver que na verdade o Ricardão ele tá sendo controlado por um mago chamado Shaft. Ao quebrar a maldição e libertar o Ricardão, você descobre que esse tempo todo o castelo que você explorou era uma cópia e o verdadeiro castelo tá pendurado de ponta cabeça acima das nuvens. Como você pode ver, essa sacada foi de gênio dos desenvolvedores para aumentar o jogo. Ou seja, ainda vai dar para você repensar suas builds, movimentos e tal. Mas assim, o Alucard descobre que para dar um fim no castelo do Drácula, precisa você mesmo trazer ele de volta à vida. Muito massa nesse segundo castelo é que muitos dos bosses que dropam as partes do Drácula, na verdade são bosses lá do primeiro jogo de Super Nintendo, que eram inspirados em monstros de filmes daquela época, como Frankenstein, a Múmia, o Drácula e etc. Outro detalhe interessante de se reparar no jogo é a diversidade imensa de armas que você tem pra usar no jogo, porque diferente dos jogos de Castlevania normais, onde tudo que você tem são chicotes e sub-armas, aqui você consegue usar até 2 armas diferentes e mais sub-itens, ou seja, você pode fazer um monte de build. E mesmo que a maioria das armas sejam espadas, tem muita diversidade. Por exemplo, tem um cajado que sumona um espírito diferente dependendo do escudo que você estiver usando, indo desde uma vaca até essa porra aí. Também tem uma espada que dropa de um inimigo muito específico do jogo, que tem uma chance de drop muito raro, que é essa porra dessa camisinha toda ferrada, toda tortona aí. Tipo, quando você entra e sai em uma sala no Castlevania, você reinicia a sala, ou seja, os inimigos voltam à vida e a sala fica zerada basicamente. E como esse bicho ele vem pra cima de você rapidinho, é só você matar ele, e se não dropar você vai estar saindo e voltando pra ele spawnar de novo. Só que é aí que tá, como você já tá num movimento repetitivo pra caramba, de tipo uns 30 minutos fazendo a mesma coisa, chega uma hora em que a espada simplesmente dropa, você sai da sala e entra, ela não tá mais lá. Ou seja, você perdeu preciosos 30 minutos da sua vida que não vão voltar mais. Mas quando você pega a Crisai Green, meu amigo, você vira um trator, velho. Nada dura na tua mão. Nem mesmo o boss, que tem mais vida que o próprio Drácula, que é o boss final do jogo, dura menos de 10 segundos na tua mão. Mas voltando pro jogo, você vai estar indo novamente com todas as partes do Drácula
pra aquela sala do castelo onde vai ter um buraco que já vai estar aberto lá. Então daí lá você vai simplesmente matar o Drácula. E depois disso, se você quiser saber o final de verdade do jogo, eu gostaria que você jogasse o jogo. Ele é bem fácil de baixar, na verdade. No celular ele tem um aplicativo mobile, ou você pode jogar até em emulador de PlayStation 1 ou Sega Saturn. Eu recomendo muito a versão de PlayStation 1, mas assim, é óbvio que a de Sega Saturn vai ser mais completa. Eu espero que esse vídeo tenha feito você se interessar pelo jogo. Eu sou o Gil e até a próxima.